durante essa apresentação aqui, eu vou trazer um pouquinho de experiências da clínica, de experiências enquanto terapeuta, enquanto psicóloga e enquanto paciente também. Todo mundo precisa aí de terapia, sempre muito bem-vindo. É claro que algumas pessoas estarão numa situação mais emergencial, precisando mesmo de um tratamento. É limitante, assim, não tem muita conversa, não tem muito o que negociar. E outras pessoas não. Então, quando a gente não está com dores muito afloradas, sofrimentos muito aflorados, muitas vezes a gente nem pensa na terapia. Meio como o dentista, que a gente só lembra do dentista quando dói o dente, é meio parecido isso aí. A ideia de quando a gente olha para a terapia é compreender que terapia não se trata apenas de falar. Tem terapias, inclusive, onde se fala bem pouco. A nossa proposta é conseguir ver a terapia como quem tem coragem de ver a si mesmo, né? Como a gente é. E geralmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, que tem um renascimento, que tem toda uma ressignificação, um novo momento da tua vida. Talvez os projetos não mudem, mas tudo fica mais forte, porque você é uma nova pessoa, uma pessoa mais experiente. Agora, tudo depende de como foi que você superou o momento difícil da sua vida. Então, ter coragem, né, de bancar os nossos processos, de bancar os nossos momentos, é fundamental. E às vezes sozinho a gente não consegue. Muito bem, aqui um pouquinho, né, do que é terapia de verdade. A ideia do autoconhecimento é justamente porque sozinho é difícil a gente se encontrar lá dentro. Lá dentro tem tanta coisa, tem tanta bagunça, tem coisas verossímeis, tem coisas que não, tem coisas equivocadas, tem lembranças que sequer foram verdadeiras, ou lembranças que poderiam ter uma outra visão, mas tem uma visão traumática. E sozinho na nossa caverna é difícil a gente alcançar outras perspectivas. E aí, quando você vai para a terapia, você tem o olhar de um profissional que vai interpretando o que você entrega para ele sobre você. E nisso que ele escuta e interpreta e te devolve, ele devolve perspectivas diferenciadas sobre você. Então, a gente vai conhecendo mais sobre nós mesmos, né? Vai acontecendo aí uma reorganização interna. E essa reorganização é de pensamento, é de emoção. O bacana aqui da gente entender é a diferença entre fazer terapia com um terapeuta e fazer terapia com teu amigo, com teu namorado, com a tua mãe, com teu cabeleireiro. Pode ter um efeito terapêutico bom, pode ter um efeito terapêutico tóxico também. A ideia, muita gente pergunta pra gente, tem muito psicólogo que é contra isso aqui, né? Que é a ideia de que o psicólogo pode dar conselho. Deixa eu aumentar um pouquinho esse slide. A gente parte do pressuposto de que o psicólogo ele não vai ficar aconselhando. Agora, o psicólogo, ele vai sim, a depender da abordagem. A minha abordagem é essa daí, ó. Eu sou super pitaqueira. A gente faz sim um redirecionamento consciente. A pessoa que chega na clínica, ela chega geralmente com uma dor, com uma demanda, mas a gente vai tratar de entender todo o histórico dessa pessoa. De onde ela vem, onde ela cresceu, como ela foi criada, como ela se desenvolveu na escola, no trabalho, com os amiguinhos, os namoros, tal, e para onde que ela quer ir. E a gente vai tentando trazer aqui, baseado, né, nas metas dessa pessoa, na escuta muito ativa do que essa pessoa está falando, as dores dessa pessoa, e buscando o máximo de congruência possível. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem perceber a incongruência no que ela está buscando. Ela tem princípios que a levam para um lado, mas as metas puxam para o outro lado e é incongruente. Então, às vezes, a pessoa ela tem esta crença muito forte dentro dela que a riqueza, que o dinheiro, né? Não precisa nem ser rico, ter um dinheiro sobrando é pecado, porque tem gente passando fome, ou sei lá, ela não pode jogar fora a comida, colocou um pouco a mais, ela se força a comer, porque tem gente passando fome, mas ela quer emagrecer. Ela tem que comer muito porque ela não pode deixar sobrar. Ela tem como meta ter um empreendimento que fature tanto, mas no inconsciente ela não pode faturar tanto, porque isso seria pecado. E aí tem uma incongruência aqui. E aí a gente vai olhando para dentro disso e a gente faz toda uma estratégia terapêutica, né? Mas veja, muitas vezes o que o psicólogo vai falar vai ter cara de conselho mesmo. Eu brinco com os meus pacientes que eu sou super pitaqueira, né? Eu acho que você não vai poder continuar comendo essa pratada de comida, não é por mim, não é porque eu acho que não devo, mas você está dizendo que come muito, você está dizendo que fica estufado, está dizendo que quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você não pode jogar comida fora. Então a gente dá uns pitacos mesmo, dá uns conselhos mesmo, mas não é baseado em opinião, pessoal.
não é baseada em moralidade. Eu acho que isso aqui é errado, acho que isso aqui é certo. Não, né? Tem todo um protocolo, um modo de conduzir uma sessão. E isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Porque muitas vezes a pessoa vai dar uma opinião que não serviria para ela. Uma opinião que, na verdade, quando chega o momento dela, ela vai fazer diferente, mas é uma opinião. Às vezes é descriterioso. E tem aqui um aspecto interessante, né? Que às vezes a pessoa ela chega num nível tão alto de autocobrança, que eu não posso errar, porque eu não posso falhar, porque eu faço questão de acertar nisso, porque eu faço questão de não escorregar naquilo. Só que olha aqui, ó, a autocobrança ela pode sim ser uma forma disfarçada de autossabotagem e o terapeuta vai te ajudar a enxergar isso. Quais são as evidências do seu histórico? Evidências de possíveis relacionamentos tóxicos, de um ambiente tóxico no qual você está. Tudo interfere. Então, um psicólogo vai te ajudar aí. E o psicólogo vai te ajudar, inclusive, para que você consiga encontrar expectativas realistas para a sua vida. Mas é que eu vou te chamar para reflexão para ter expectativas realistas em relação à terapia. Primeira coisa, você não vai resolver todos os seus problemas em uma única sessão. Muito possivelmente você não vai resolver todos os seus problemas nem em um mês e nem em um ano. Os nossos problemas são muitos problemas mesmo. Se desse para pesar, se desse para medir assim, linear, né, uma medida linear, olha, e uns quilômetros aí de fiozinho para poder medir isso aqui. Então, baixar um pouco a expectativa. É todo um processo. Eu comparei ali, né, a ida ao psicólogo, assim como a ida ao dentista, onde a gente só vai quando tem uma dor, né? O dentista é muito pontual, né? É um dente, se você der sorte. Ou se você não der azar, né, vamos dizer assim, é só um dente, no máximo uma limpeza, uma obturação, um canal, mas quando a gente vai para terapia, salvo ser o que você busca uma coisa realmente muito pontual, né? Eu preciso fazer uma viagem de avião, isso não tem escapatória, mas eu morro de medo de avião. Aí você vai trabalhar aquilo. Pode ser uma terapia breve, uma abordagem breve, que você consiga um pouco de resultado ali para aquela situação pontual, né? E aí entra, vai ver os traumas, vai ver o que está acontecendo, entra com algumas medidas externas e você consegue fazer seu voo de avião. Mas tudo que está por trás, todas as raízes, onde mais esses medos se apresentam na sua vida, você precisaria de um tempinho a mais, tá? Isso aqui é muito importante. Nem sempre, ao ir para o psicólogo, ao ir para a sua sessão, você vai sair melhor da consulta. Nem sempre você vai sair de lá com um bem-estar. Não, porque a gente mexe, né? A gente dá uma boa mexida, a gente dá uma boa cutucada. É claro, o bacana é conseguir fazer essas sessões no seu ritmo, nos seus limites. Mas você tá indo lá para encontrar os trem e para resolver os trem. Aí quando você enxerga os trem, eles não são gostosos, né? São lembranças desagradáveis. É a percepção de que alguém na tua vida tá tendo uma conduta desagradável. Às vezes é você que tá tendo uma conduta desagradável. Então a gente vai abrindo espaço ali para enxergar coisas. Muitas vezes isso dá uma mexida, né? O teu crescimento psíquico, emocional, ele pode parecer confuso no início. Justamente por não se tratar aí de uma ciência exata nesse processo de autoconhecimento, de autoenfrentamento. O que acontece ali durante esse processo de terapia, às vezes é bem confuso no início, porque justamente dá uma mexida, dá um desconforto, e muitas pessoas se questionam disso. Eu tô indo pra terapia para me sentir bem, comecei a ter uma crise de choro, comecei a ter dificuldade no meu relacionamento, você não sabia que o relacionamento era abusivo, você só sentia culpa e vergonha. Agora você já desconfia que é abusivo. Agora você já tá enxergando alguns elementos da abusividade. Mas é o amor da sua vida, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho. E aceitar que tem abusividade ali, e aí a gente entra no estado de negação, as coisas vão ficando arrastadas. Por isso a gente precisa de tempo para digerir, para avaliar. O seu terapeuta não vai ter verdade, não vai ninguém vai ser o dono da verdade. Mas ele vai levantando hipóteses ali. E a gente precisa desse tempo para ir refletindo, e busca leitura, e vê uma série, faz uma oração. Para quem gosta de oração, faz uma meditação. Para quem tá aprendendo, para quem já medita, e vai digerindo, né? O que torna a terapia potente, ou mais potente? Eu anotei aqui 3 itens que são importantes, né? Primeiro, a abertura para o desconhecido. Ou seja, você está indo para um profissional, você está indo para alguém que muitas vezes você nem conhece. Às vezes a gente vai com referência, né? Mas muitas vezes a gente não conhece. E a gente está se abrindo para que alguém nos olhe, né? Vai fazendo ali uma leitura de raio-x, junto com interpretação, e faça levantamentos de hipóteses. Você não precisa acreditar no que seu terapeuta vai falar para você. Você não precisa seguir na regra, né? Risca ali, seu terapeuta vai falar para você. Mas se você estiver fechado para aquilo que você não conhece, nunca parou para pensar, você vai jogar um dinheirinho fora aí. No entanto, você não precisa pegar tudo como a verdade, como saber esse limite, né? Entre aceitar tudo como a verdade e fazer direitinho ou jogar fora. Às vezes, e ter um caderninho é muito legal, né? Vou falar depois o que você precisa para fazer umas terapias bem, bem legais, assim. Mas você vai anotando o que está sendo dito, você vai anotando o que você está pensando, vai anotando e registrando as encrencas da sua vida, vai fazendo um diário. Nem sempre. A gente sabe que as encrencas são encrenca. Depois a gente vai escrevendo, depois de 2 meses a gente vai ler e fala, caramba, a encrenca já tava na minha cara. Eu não tava enxergando. O terapeuta falou. Eu briguei com o terapeuta na sessão. Mas ele tinha razão. E às vezes o oposto, né? Ele não tinha razão, danado. Aí você vai conversar também isso em terapia, né? Mas aqui, olha só, repetição e paciência. Muitas vezes você vai falar do mesmo assunto, da mesma dor, uma vez, 10 vezes, 20 vezes. Por quê? Porque a terapia é um trem enrolado? Não, a vida é um trem enrolado. A gente repete muito, né? Você já viu criança aprender a andar? Ela anda, ela cai. Ela anda, ela cai. Bicicleta, ela vai eu ia falar do primeiro passinho da bicicleta, mas é que é mesmo isso, né? A gente sobe na bicicleta e vai dando uns passinhos assim, tenta dar uma pedalada e cai.
aprender uma nova língua, conseguiu entender a palavra, mas a pronúncia não saiu belíssima, semana que vem você já nem lembra da pronúncia, a gente vai repetindo e a gente repete. E as crianças, quem cuida de criança e vê o processo das crianças, é fantástico, porque os nossos processos são os mesmos. Não é porque a gente cresceu que os nossos processos mudaram. E a repetição, ela é algo que se repete desde a infância até a nossa adulteza, se é que me permite usar essa palavra. Repete. A criança vai montar um brinquedo, ela monta. A criança aprende a subir no sofá, ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela sobe e desce. Ela faz umas coisas. A minha filha fez um desenho tão incrível, tão impressionante para a idade dela, né? E ele pegou o papel e rasgou e jogou no lixo. É uma facilidade para fazer e refazer, tem um gosto. Até que ela aprende. Até que ela consegue chegar num nível bom, e aí ela para de fazer aquilo, ela vai fazer uma outra coisa. Mas até então, a gente repete, repete. Na terapia você fez isso. Você vai repetir, repetir até quando? Até tá bom. Até você perceber que aquele assunto foi resolvido. Na escola é isso, né? A gente faz exercício, faz exercício, faz exercício, até entender que aprendeu. Aí a gente muda de série, a gente vai pra outra série. Não significa que aquele assunto não vai voltar nunca mais. Mas agora ele vai dar base pra você subir de patamar, né? E aqui o terceiro elemento, né? É necessário o desejo por mudança. Sabe o momento em que a terapia impacta? Quando a pessoa busca ajuda, porque dói. Porque não tá legal a vida, mas ela não tá disposta a mudar. Ela quer que tudo permaneça igual, só que sem a dor. Aí a terapia empaca. E geralmente essas pessoas, assim, não é que sejam algumas pessoas que sejam assim. Talvez tenha a ver com a fase da vida em que a pessoa tá. Ela tá numa coisa de cabeça dura, uma coisa de ser teimoso, e parece que ela não consegue andar, parece que ela não consegue desenvolver. Ela fica agarrada ali, ela não deseja mudança, ela não quer mudar. Desde coisas muito simples, parecendo até bestas, idiotas, até coisas muito complexas. É assim, a mente da gente é complexa. Mas a gente fica estagnado no lugar, com dificuldade de mudar, quando a gente teme a mudança. Então, se você tá indo para um processo de terapia, esteja aberto às mudanças. E quando a gente fala de mudança, a gente fala aí de instabilidades na vida. Para algumas situações, a mudança é muito bem-vinda, mas geralmente ela é muito bem-vinda quando a gente está desejando essa mudança. Ela é muito bem-vinda, a gente aplaude, a gente comemora. Quando a gente não está esperando essa mudança, ela é desestabilizadora. É um vazio que se abre, é choro, é mudança de humor, até que a gente consiga entender o que está acontecendo ali, né?